Bom, vamos iniciar agora mais uma prática de eletrônica digital. Dessa vez iremos fazer a prática 9, circuitos sequenciais, projetos de contadores. Tá. Aqui na segunda questão, ele pede para usarmos flip-flops JK 7473 e portas NAND 7400 para implementar um contador crescente assíncrono de módulo 6. Devemos apresentar no relatório a explicação para o esquemático e um vídeo da simulação do circuito no Tinkercad, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é transformar os números BCD em uma tabela a qual vai relacionar os pulsos do clock, né? Então, a gente tem uma representação numérica decimal para BCD de 3 bits. Então, temos três variáveis aqui. Então, fazendo aqui, né, a nossa tabela, a gente pode perceber, né, que iremos utilizar três flip-flops para implementar esse circuito junto com a porta NAND. E a porta NAND será responsável por zerar, né, esse circuito. Ele irá resetar quando os números C e B forem iguais a 1, né? Então, ele está aqui em C e em B. E quando ativar o número 1, ele irá resetar aqui no primeiro flip-flop. Então, vamos observar esse comportamento aqui na nossa simulação, tá? Vou colocar para rodar. Aqui a gente já pode perceber que ele já está em funcionamento, né? B e C foram iguais a 1, resetou. Ok? Vamos para a próxima questão. Bom, já para a terceira questão, nós iremos utilizar flip-flops JK7473 e outras portas lógicas que forem necessárias para apresentar um projeto, diagrama de estados, tabela de transição de estados, as equações lógicas e o esquemático de um contador crescente síncrono de módulo 8, né? Então, a primeira coisa que a gente deve observar é a nossa tabela JK, a nossa tabela verdade, né? E a partir dessa tabela JK, a gente pode pegar e criar, né, uma tabela de transição de estados para JK. Então, a partir dessa tabela de transição de estados do flip-flop JK, a gente pode criar uma tabela de transição de estados do circuito inteiro, né? Então, a gente vai preenchendo aqui para as entradas dos flip-flops e preenchemos com os próximos estados. A partir disso, a gente pode criar mapas K, né, para JC, KC, JB e KB, o que vai converter em expressões lógicas para a implementação do circuito, certo? Então, eu irei mostrar agora o circuito feito. A gente percebe que condiz, né, com o que foi feito, né, nas nossas tabelas de mapas K, e ele irá fazer a contagem, né? E o clock é o mesmo para todos. Ok? Já na questão 4, devemos fazer um contador síncrono de módulo 8 com flip-flops JK, utilizando as entradas clear dos flip-flops, né? Então a gente pode criar, né, um contador síncrono de módulo 6 e a gente tem que observar, né, a análise digital do Proteus. Aqui, olhando a análise digital do Proteus, a gente percebe a presença de spikes, né, nessas entradas, né, QB. A gente tem aqui também nas portas END, né, e NAND. E essas spikes, elas representam um
curto espaço de tempo a qual essas portas lógicas serão ativadas, né? Então, eu irei mostrá-los agora, né, o circuito. Ficou dessa maneira. A gente utiliza a mesma metodologia da questão anterior para criar esse circuito. Entretanto, nós iremos utilizar os resets, né, como entradas assíncronas para o circuito síncrono. E aqui a gente percebe que o circuito está funcionando normalmente. De módulo 6, né? Ele vai de 0 até 5. Ok? Já na questão 5, a gente tem que fazer um projeto completo utilizando flip-flops JK de um contador crescente síncrono no módulo 6. Porém, dessa maneira, né, a gente não vai utilizar as entradas de clear dos flip-flops, né? A gente vai utilizar apenas as expressões lógicas para implementar o circuito da maneira apropriada.